Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Eu venho nessa manhã trazer mais um relatório de notícias do RVGCR a todo este grande público, essas milhares de pessoas que estão presentes, inscritas no meu canal desde o início. Muito obrigado pela companhia, pela comunhão, pela conectividade, desde sempre, desde o momento em que nos conhecemos. A todos esses novos inscritos que me conhecem diariamente, poxa, eu nem preciso dizer, né? Eu preciso agradecer todos os dias vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Procure explorar aí todas essas questões e a fim de obter grandes respostas a algumas perguntas que mal são respondidas nos dias de hoje, diante de algumas notícias que posso colher da internet, com provedores inclinados à concretização do RVGCR. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu também deixo sempre os links da nossa fundação Coopera Frater, uma fundação humanitária ecológica com programas ecumênicos, holísticos, ambientais, os programas Ecolux Pax que vocês podem conhecer, né, ver que estamos diante de uma organização não governamental que já exerce suas ações em solo nacional e internacional, já está sobre o nosso meio fazendo todos esses trabalhos. O site está na descrição, vejam, é um site que tem uma rádio muito bonita, legal para que possam ouvir, e tem 3 línguas o site, e tem um suporte gigantesco dentro de várias estruturas, né, se conectando com o mundo todo nessas ações. Então, meus amigos, vejam espacioholístico.org e naveguem, né? Compreendam essa magnitude desses projetos. Se puderem colaborar, colaborem, ajudem a impulsionar as páginas. São os votos com muito carinho do irmão Danilo Sérgio, né? E assim, amigos, estamos aqui diante de várias atualizações. Eu dei aquela passadinha marota no canal do Mark novamente, porque muitas coisas boas foram ditas, né? Hoje temos uma leitura extensa, eu peço aos amigos atenção, né? E vamos lá, né, amigos? Bom, queremos saber se os detentores de títulos estão quase na pele e nos ossos de esperar para sempre e ainda não receber nada. Eu rezo para que não tenhamos que esperar muito mais. Não é isso que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo coisas fantásticas e que estamos à beira disso. O RV dentro de dias, no máximo algumas semanas. Eles estão confiantes de que estamos no final de tudo isso e acho que são precisos com base no que eu estou vendo ao redor do mundo e nos mercados financeiros. Tem havido muita conversa do BRICS. A nova aliança do BRICS é uma ameaça mortal para o Ocidente. Temos até rumores na mainstream media de que a Alemanha e a Arábia Saudita estão se juntando ao BRICS. Isso é o fim do petrodólar. Essa reinicialização é repentinamente forçada quando isso ocorre. Não se tornará mais uma opção, porque o dólar americano e os bancos ocidentais implodirão em muito pouco tempo. À medida que a Organização do Atlântico Norte cresce, a China e a Rússia procuram trazer o Irã e a Arábia Saudita para o rebanho. Notícias de hoje. BRICS pronto para expandir a influência global e a adesão. Nossa citação favorita. O Ocidente ainda precisa acordar para a percepção de que seus sistemas políticos e econômicos são arcaicos e amplamente interpretativos, em vez de serem proativos e adaptativos às rápidas mudanças do mundo. Essa é uma frase-chave aqui. O poder legislativo falhou conosco, falhou em acompanhar os tempos, falhou em ser rápido e também falhou em aprovar legislação razoável. Para muitos advogados, eles têm deixado que os tribunais interpretem
para que não tenham que se posicionar ou se comprometer. Nosso Congresso se tornou inútil. Em todo o mundo eles veem o fim. E nos Estados Unidos da América é uma avestruz com a cabeça na areia. Um artigo do JP Morgan Bank que prevê que o petróleo vá para $380 o barril, no pior caso de custo de produção russo. A Rússia praticamente foi apoiada por ativos, e eles se preparam para isso. Nós, nos Estados Unidos, não. Se os Estados Unidos da América continuarem cutucando o urso, a Rússia pode reduzir a produção de 500 milhões de barris por dia, sem prejudicar sua própria economia. Estamos falando de preços de gás de 15 a 17 dólares por galão de gás, e se a Rússia decidir fazer isso. Muitas pessoas morreriam de fome ao redor do mundo se isso acontecesse, enquanto o Oeste continua a cutucá-los. É como um garoto esquelético no playground que não tem ideia de lutar propositalmente pegando o maior valentão. As notícias estão em todo lugar vindo do Iraque, que é exatamente o que vimos no Kuwait e exatamente o que vimos na China durante sua última reavaliação. Isso é exatamente o que esperávamos começar a ver. O Banco Central do Iraque. Um artigo. A taxa de câmbio não pode ser alterada, e este é o tamanho das reservas de ouro e moeda. Eles falam sobre como as coisas estão ótimas por lá, e então negam esses rumores. Eles têm que negar esses rumores, é o trabalho deles. Isso é compartimentado. Eles estão fazendo o possível para sugar o máximo de dinar das ruas que podem aqui no final. O Banco Central iraquiano nega os rumores de mudança de taxa de dinar e dólar. Sabíamos que começaríamos a ver isso perto do fim. Eles tentam turvar as informações. Nada os deixaria mais felizes do que todos vocês desistirem e venderem seu dinar de volta a um revendedor. Isso faria o dia deles. Então agora eles estão fazendo exatamente o que esperávamos que fizessem nos últimos dias. Um outro artigo. 17 países darão calotes em dívidas. Países russos e árabes. Estamos observando isso de perto. Muitos especialistas financeiros esperam que a Rússia dê calote. Eles têm o dinheiro, eles apresentam o dinheiro, eles apresentam ouro real e os bancos não aceitarão. Enquanto isso, a Rússia está em uma posição econômica melhor do que provavelmente em 50 anos. Então, este é realmente o que está acontecendo. Mas é importante notar quantos países estão entrando em colapso agora. O Paquistão está à margem, a economia do Sri Lanka já explodiu, depois temos Zâmbia, Líbano, Tunísia, Gana, Etiópia, Ucrânia, Uzbequistão, El Salvador, Equador, Belize, Argentina e Venezuela. Estamos vendo eles desmoronar ao nosso redor enquanto passamos para o próximo estágio. O mundo está mudando, sem dúvida. Você é reitor e eles terminaram, e nós estamos vendo isso acontecer bem na frente de nossos olhos. Todas as moedas serão avaliadas de 1 para 1, razoavelmente. Já foi mencionado antes que algumas moedas podem entrar em uma segunda cesta posteriormente. Eu acredito que todas as moedas têm que ir ao mesmo tempo, de 1 para apoiar. E o que você pensa, Mark? Alguns simplesmente não estão prontos para isso. Com o tempo, eles passarão para a paridade. O Sr. Michael Cottrell sempre disse que o RV vem primeiro e depois o GCR. Estou supondo
que pode levar pouco tempo para vermos essa paridade. O Sr. Michael Cottrell também disse em nossa troca que algumas moedas serão definidas no Tratado do Ouro como dinar e dong, e não será necessário negociar taxas. É exatamente assim que eu entendo também. Alguém preocupado em negociar, eu acho que é uma coisa que não precisamos nos preocupar. Quando você acredita que o crash do mercado pode acontecer? Eu esperava que ele quebrasse em outubro de 2019. Então eles retiraram as coisas do mercado de recompra. A maioria dos meus amigos economistas acredita que veremos isso começar a quebrar nas próximas 2 semanas. Veremos uma enorme correção nos mercados a partir dessa semana. E é isso que realmente vai acelerar as coisas, especialmente com todos os movimentos do BRICS. Se virmos um anúncio essa semana de que Irã, Arábia Saudita e Alemanha, esses 3 estão se juntando oficialmente ao BRICS, então será um brinde. Certifique-se de estocar. Muitas coisas estão prestes a ficar muito loucas no final. Bom, meus amigos, foram as últimas comunicações, né, que eu pude colher do que o Mark nos trouxe, né, ontem em seu canal, e fazendo essa concepção trago aos amigos, né, e sobre toda essa aliança, né, da BRICS e todos esses conglomerados de notícias que estão acontecendo em volta desta grande cúpula que vem se formando, né, meus amigos. Eu gostaria de trazer aqui algumas novidades, né, a respeito desses eventos, também envolvendo a BRICS, né, e todas essas atualizações que muito nos interessam a respeito do reset. Bom, vamos a mais uma leitura, né? BRICS é um pilar global estável para países não ocidentais. Nos últimos tempos, a comunidade internacional tem testemunhado a crescente rivalidade estratégica entre o Ocidente coletivo e um grupo de estados, incluindo Rússia e China, bem como uma divisão entre o mundo ocidental e não ocidental. Essa tendência se acelerou após o início da crise na Ucrânia em 2014 e teve um impulso drástico para o início da Operação Militar Espacial Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro. Os Estados Unidos da América e seus aliados impuseram sanções sem precedentes à Rússia, tentando isolar esse país da comunidade global. No entanto, essa política saiu pela culatra. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi disse que o Ocidente isolou a Rússia, mas ao fazê-lo foi isolado do resto do mundo. Sua declaração confirma o fato de que o derramamento entre o mundo coletivo ocidental e o não ocidental realmente se ampliou e há um processo em andamento em direção à multipolaridade. Nesse contexto, o papel do BRICS tornou-se ainda mais importante em qualquer fase de sua existência por 2 motivos. Primeiro, é uma ferramenta para seus participantes preservarem sua independência na tomada de decisões políticas e economia, e em segundo lugar, o BRICS é uma entidade que garante a estabilidade nos assuntos mundiais. Destina-se a tornar uma divisão geopolítica menos conflituosa e suave, e é uma espécie de seguro para o resto do mundo quando o Ocidente comete erros e desestabiliza a situação. Entidades ocidentais, incluindo o G7, a OTAN e a ACAUS, visam preservar o domínio do Ocidente coletivo liderado pelos Estados Unidos da América. Durante recentes reuniões trilaterais no diálogo Shangri-La, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, o Ministério da Defesa, Nobuo Kishi, do Japão, e o ministro sul-coreano de Defesa Nacional, Lee Jong-suk, alegaram que viam desafios à ordem baseada em regras no Indo-Pacífico, na mesa formal e determinação compartilhada com base em seus interesses e valores comuns, para tomar ações em conjuntos para reforçar a dissuasão em segurança e estabilidade do Indo-Pacífico.
Na verdade, essas tentativas fúteis são projetadas para empurrar os estados não ocidentais para a periferia política global. Às vésperas da próxima cúpula do BRICS, é oportuno rever a influente entidade e a participação da Rússia. A Rússia está perseguindo objetivos construtivos no âmbito de 3 esferas: econômicas, políticas, de segurança e humanitárias. A liderança russa compartilha a abordagem comum de que a atividade do BRICS deve ter como objetivo aumentar a eficácia da entidade por meio da solidariedade e do engajamento. Deve ter um caráter inclusivo. A Rússia discorda da promoção ocidental da ordem mundial com base nas regras adotadas pelo Ocidente sem o consentimento dos países não ocidentais. Ao contrário dos estados ocidentais, a atividade da Rússia no BRICS se concentra no fortalecimento do papel central desempenhado pela Organização das Nações Unidas, G20 e o direito internacional como um todo. Diante da crescente rivalidade estratégica, os líderes russos e seus parceiros do BRICS compartilham a necessidade de tornar as instituições de governança global mais representativas, envolvendo os estados do mundo não ocidental. É importante que os países em desenvolvimento, como os estados que moldam os mercados, sejam envolvidos na tomada de decisão global. Nesse sentido, o BRICS é uma garantia dessa oportunidade e a Rússia fará possível para reforçar essas medidas dentro do BRICS. A Rússia está interessada na coordenação da posição do BRICS em questões internacionais cruciais nos principais fóruns internacionais. Essa abordagem sinérgica será eficaz para lidar com essas questões. Diante da atual crise econômica, o BRICS está atuando como um pilar de estabilidade no mundo para os países não ocidentais. A Rússia e a China se manifestaram contra as sanções ocidentais ilegais e acreditam que o BRICS pode desempenhar um papel construtivo na resistência às tentativas dos Estados Unidos da América de aplicar sua lei doméstica para punir esses países desleais. Uma das maneiras de amenizar o impacto dessas sanções ocidentais e da interferência interna é minimizar o uso de moedas nacionais ocidentais nos pagamentos entre os membros do BRICS. Esse movimento pode ser reforçado pela atividade do novo Banco de Desenvolvimento e do Arranjo Contingente de Reserva CRA, que deveriam dar aos BRICS e países em desenvolvimento mais independência do FMI e do Banco Mundial, reforçando assim a multipolaridade. A Rússia promoverá a adesão às regras da Organização Mundial do Comércio, que estão sendo violadas pelo Ocidente. Tempos atuais globais. Como um BRICS expandido poderia liderar um mundo? Na recente cúpula que houve, uma mensagem saiu alta e clara. O grupo pretende se tornar independente do Ocidente e está pronto para traçar seu próprio curso. As ideias discutidas pelos líderes do BRICS apontam para novos contornos da formação do mundo. Por exemplo, o presidente Xi Jinping disse que as sanções armam a economia global e colocar a fé cega na chamada posição de força não é o caminho certo. A visão de cooperação do primeiro-ministro indiano também, Narendra Modi, como modelo de governança, estabeleceu um novo tom de como o grupo vê seu papel no mundo, de moedas e mecanismos de pagamento, a cadeia de suprimentos e infraestrutura de transporte. O presidente russo Vladimir Putin falou sobre o que é possível e está em andamento. Mas o aspecto mais significativo da cúpula é a possibilidade do grupo expandir para além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e adicionar novos membros. Arábia Saudita e Argentina se candidataram. Isso fragmentaria o mundo em uma escala não vista desde a Guerra Fria e amplificaria a nova era de globalização vertical que já começou. No final, o Ocidente pode sair perdendo. Veja a escassez global de alimentos, por exemplo. Adicione arroz e trigos indiano, cevada russa, óleo de girassol, algodão chinês, soja brasileira e um BRICS expandido, tem uma cesta de alimentos que o mundo inteiro deseja. Uma possibilidade é que o BRICS estabeleça uma troca de alimentos onde as nações compram necessidades essenciais,
como trigo, arroz ou milho. Juntamente com a escassez global de alimentos, o mundo também está enfrentando uma crise de energia. Considere que a Rússia e a Arábia Saudita juntas produzam quase 20 milhões de barris de petróleo por dia, mas até agora não houve nenhum grupo que reúne exportadores e importadores de petróleo. O BRICS pode mudar isso. Alguns dos maiores exportadores de petróleo do mundo, Rússia e Arábia Saudita, estariam em um grupo com seus maiores clientes na Índia e China. Os exportadores do petróleo podem começar a produzir e precificar energia com base na dinâmica interna do BRICS. Isso significa que o BRICS poderia se tornar a própria OPEP. Incluir a produção de energia renovável das nações como Índia, China e BRICS poderia definir a produção global de energia e os preços para tudo, desde petróleo e gás natural e energia solar. Independentemente do papel que o BRICS escolha desempenhar globalmente, a expansão do grupo levaria a imensas mudanças na forma como o mundo funciona. A liderança dos Estados Unidos da América e sua presença global se desgastaram e não são mais apenas concorrentes dos Estados Unidos, como Rússia e China, que estão se unindo. Agora, alguns dos parceiros mais próximos dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, estão procurando alternativas. E pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América não seriam o centro de um grupo que conduziria a geopolítica global. Em segundo lugar, o resto do mundo teria que se adaptar às decisões do BRICS. Veja o aumento da inflação e a iminente recessão global. Em vez do grupo dos 20 ou do Fundo Monetário Internacional organizar essas reuniões financeiras, será o BRICS que coordenará a política monetária entre todos os banqueiros centrais. Não se trata apenas de aumentar as taxas de juros. Se as nações do BRICS coordenarem a política monetária, ela poderá se estender às áreas como lidar com economias paralelas. Tem sido agora em áreas de política interna. Em breve podem se tornar parte da política externa. Finalmente, é improvável que a expansão do BRICS para a Arábia Saudita pare na Arábia Saudita e na Argentina. Considere que o BRICS Plus estaria presente em todas as regiões, exceto na Europa, e há pelo menos uma nação na Europa que pode querer se juntar: a França. Os franceses ainda se sentem magoados com o Acordo de Segurança de AUKUS, e a França é uma das poucas nações ocidentais que não adotou uma atitude abertamente hostil em relação à Rússia. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Ocidente tem o objetivo de isolar a Rússia. Com o BRICS Plus, essa estratégia pode desmoronar. Para lidar com o que está acontecendo no mundo, poderia ser o BRICS Plus e não o grupo dos 7 que cria soluções para tudo, desde segurança alimentar, política monetária até produção de energia. É claro que a expansão do BRICS vem com seus próprios desafios. As tensões entre os membros como Índia, China, teriam que ser resolvidas para que o BRICS Plus tivesse alguma longevidade. E o fato de países como a Arábia Saudita terem sido autorizados a ingressar pode irritar nações como o Irã se forem impedidas de ingressar no grupo. Além disso, parte do potencial do BRICS está no fato de ser um grupo pequeno e exclusivo. À medida que cresce, corre o risco de perder sua eficácia e se tornar outro G20. Por fim, o BRICS teria que realizar um ato de equilíbrio com outros grupos, especialmente o Quad e o I2U2, um novo grupo liderado pelos Estados Unidos da América, com Índia, Israel e Emirados Árabes Unidos, focado no oeste da Ásia. Isso pode ser complicado, pois a Índia é um membro de todos os 3 grupos. À medida que a guerra na Ucrânia se intensifica, a nova competição começa sobre quem vai liderar o mundo. O BRICS é a primeira salva nesta nova batalha pelo poder global, mas certamente não será a única. Bom, meus amigos, finalizei o artigo aqui, né? É um artigo muito interessante e eu quis trazer isso para vocês, pois fala muito sobre essas governanças globais e essas atuais e novas situações de ocorrência em parceria com todas essas grandes cúpulas
Esse é um artigo muito minucioso, né? Eu quero obter mais frações deste mesmo documento para trazer aqui no canal, pois elucida muito um processo geopolítico gigantesco, que é uma das propostas do meu canal, também do canal Danilo Sérgio. Seus irmãos chegaram até aqui, puderam ver, gostam do conteúdo, já ajudaram muito na recomendação do grande algoritmo e desses motores de busca do YouTube. Continue se inscrevendo, deixando o like, o seu comentário. É sempre muito bom estar nesses momentos com os meus amigos diariamente. É um momento de muito prazer da minha parte. Eu agradeço a Deus pela comunhão e conectividade com todos. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades, logo depois do almoço. E os amigos que quiserem voltar, vão me dar um prazer enorme das visitas e da companhia. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.